Então, olá, vamos iniciar essa tarde de hoje, memorável. E bora se conectar com essa fonte maravilhosa que é Deus, que Ele nos move. Então, você precisa estar conectado a Ele, sinta a presença dEle nesse momento. Muitas vezes no seu dia você acaba o quê? Você acaba não tirando tempo para estar na presença de Deus, e isso muitas vezes faz com que você viva uma vida confusa, viva uma vida limitada, sem fé, sem perspectiva, viva desmotivada. Então esse é o ponto. Agora esse é o momento para você se conectar a Deus, essa essência, para você aproveitar de uma melhor forma esse conteúdo que eu vou passar aqui. Fica na presença dele agora no instante. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Se conecte agora com essa presença maravilhosa, que você vai sentir esses benefícios incríveis de como é bom sentir a presença de Deus. É isso. Então bora para esse conteúdo de hoje. Bora. Então eu quero falar com você hoje sobre esse tema, né? Que é: por que deixar a sua marca na Terra? Por que deixar a sua marca na Terra? Você já pensou sobre isso? Muitas vezes você acaba o quê? Você acaba pensando: eu sou só mais uma, tem tanto player no mercado, tem tantas pessoas, eu não vou fazer meu conteúdo, eu não tenho nada para agregar na vida dos outros. E você começa a o quê? Você começa a se boicotar, você começa a falar mal de você. Então a minha pergunta de hoje é: você sabe quem você é? Você sabe para que você está aqui na Terra? Essa é a grande chave.
Você precisa refletir sobre isso. Quem você é? Aí você vai falar quem você é. Porque muitas vezes na correria do seu dia a dia, você não para quê? Você não para saber quem você é. Você não para isso. Então nada vai se realizar na sua vida enquanto você não saber quem você é, na sua essência. Então no dia de hoje eu quero que você responda para você mesmo. Quem você é? E o que é que você acredita que é o seu propósito aqui na Terra? Aí você fala pra mim, tá, mas que propósito? Não sei nem o que é isso. Há muito tempo atrás, vou contar um pouco da minha história, para que você entenda o que eu vou te falar. Há muito tempo atrás, eu era uma menina depressiva, não queria nada com a vida, digamos assim, no termo popular da mente das pessoas. E eu me via perdida. Por quê? Porque eu não me sentia amada. E olha só que eu vivia lá no interior, então eu não tinha acesso à internet, então eu vivia aquela vida, eu não tinha acesso a livros, a única coisa que eu lia na vida era aqueles livros de colégio, de romance e tudo aquela questão, né? E aí o que acontece? Foi o que eu fui ficando muito depressiva, por causa que porque os meus pais, eles não tinham instrução incrível para me dar. Eu me sentia muitas vezes, seja muito bem-vindo essa live. Então assim, aconteceu que eu fiquei muito triste, fui ficando quieta na minha, isolada de todo mundo, e as pessoas julgando. Por quê? Porque quando as pessoas entendem que tu tá fora da caixinha delas, elas fazem o que com você? Elas tratam você como uma pessoa fora do círculo. Então eu me senti muito rejeitada nessa época. E o que aconteceu comigo? O que eu pensei? Então eu pensei o quê? Eu pensava em me matar, era isso que eu pensava. Por quê? Porque não era importante, porque me chamavam de bicho do mato, porque eu era isolada, porque eu não tinha autoimagem, eu não me achava ninguém, na verdade. E eu não sabia quem eu era. E uma pergunta que eu fiz pro meu pai foi: por que eu tô aqui na Terra? Pra que eu vim? E ele só me respondia: não, é por causa que tu tem que aproveitar a vida, tem que desfrutar, tem que isso. E eu não entendia isso. E eu disse: quem que eu sou? Então eu não sabia quem eu era. Primeiro começa isso. Então já veio muitas questões na minha vida que eu fiquei muito triste com isso, porque eu não tinha as respostas que eu queria. Mas quando eu fui pra me matar lá, se jogar, que eu fui, tinha um lago lá, era um rio, na ponte eu tava lá do outro lado pra pular, e algo veio na minha mente, o quê? Que eu não iria pular, porque Deus tinha um propósito na minha vida, e Ele falou comigo naquele momento, e ali eu fui entender que tinha algo dentro de mim, que tinha um propósito dentro de mim. E a partir daquele momento as coisas começaram a mudar na minha vida, porque eu comecei a ser direcionada na consciência que eu tinha, naquela consciência que eu tinha, que jamais era essa consciência que eu tenho hoje, mas era o que eu tinha no momento, e eu fiz o melhor com o que eu tinha. E a partir daquele momento eu mudei minha jornada, foi onde eu mudei de cidade, onde eu terminei lá meus estudos do ensino médio, que eu estava já no último semestre, último ano, e foi onde eu me formei e onde eu vim para Gramado, e onde começou a minha jornada de desenvolvimento pessoal da minha forma. Só que eu fui ampliando minha consciência. Então, eu passei por um processo até onde está aqui falando com você hoje. E muitas vezes você não quer passar pelo processo. E até eu, muitas vezes, na minha vida, até eu não entender isso, eu não queria viver meu processo. Não queria respeitar o processo. Por quê? Porque eu queria do dia pra noite, é que nem as pessoas falam. É do dia pra noite, não, eu quero pra amanhã, não, eu já tenho que estar bombando daqui a um mês, eu já tenho que estar bombando na rede social, eu já tenho que estar uau, porque eu quero essa vida extraordinária. E aí você se perde, se frustra e você acredita que isso não é pra você.
Então eu fiquei muitas vezes frustrada e talvez você fique frustrado na sua vida porque não está acontecendo como você imaginou. Só que o que você acontece? Você vai ficar assim até o momento onde você entender quem você realmente é na essência. Aí eu te falo, lá em Gênesis 1:26 fala a sua identidade, que você é filho amado de Deus. Mas o que significa isso? Muitas vezes eu li isso e não entendia o que era realmente. Então não é simplesmente tu ler, mas é tu carimbar isso dentro de você. É você realmente carimbar isso dentro de você e entender que só o que Deus fala pra você é o que você é, o que Ele falou lá é o que você é. E quando você começa a acreditar nisso, você começa a ter força, você ativa o leão, a leoa que existe aí dentro de você. E quando você ativar o leão, a leoa que existe dentro de você, nada mais vai te parar. Por quê? Porque você vai parar de ouvir o que os outros pensam. O que acontece? Quando você começa a pensar, e eu pensava muito isso, o que os outros vão pensar de mim? Eu não vou fazer live, o que os outros vão pensar de mim? Ah não, eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim? Então você não tem medo de gravar um vídeo pro YouTube, você não tem medo de fazer aqui o conteúdo da live, você tem medo da crítica das pessoas, você tem medo de ser julgada, é isso que você tem medo. E aí o que acontece? Você se para, você se frustra, se para e se fecha no casulo, porque você não soube lidar com aquilo, você não teve a inteligência de entender como se portar naquele momento, você não teve a instrução adequada, e aí se você não tem um mentor, você cai. E eu tive mentores e fiz isso e desenvolvi isso dentro de mim. Mas primeira coisa, você tem que ter essa fé interior e você cria no processo. Você tem que entender que Deus, Ele te fez grandioso, que você é única no mundo. Isso é o poder. Quando tu medita nessa palavra, que você é única na vida, no mundo. Só existe você. Por quê? Por causa que é isso. Não tem ninguém falando que nem eu na rede social. Pode ser um conteúdo parecido, mas não é igual. Ninguém tem a minha voz, ninguém é eu. Então, quando você entende que você é única, você entende que você tem um propósito e Deus colocou no teu coração. Só que tua vida hoje provavelmente não muda. Por quê? Por causa que você não está acreditando em você. Você planta, você está abrindo a porta da dúvida. Deus, Ele mostra tudo que tu sonha, tudo que tu vê são inspirações. E tem Deus aí dentro de você. Ele te gera essas inspirações. Só que muitas vezes você acaba ignorando as tuas inspirações. Você fala que é impossível pra mim, não, esse sonho aqui é impossível, e aí tu fica botando conforme a tua consciência, porque a tua consciência que você tem é uma consciência divina. Só que para ti entrar em sintonia com essa consciência divina, você precisa acreditar, ter fé, essa é a fé. A fé é você se mover, é, digamos assim, eu quero aquele carro lá e eu sei que eu posso conseguir. E a fé é você fazer todos os dias atividades diárias para que você conquiste aquele carro que você deseja. É simplesmente você não aceitar que venham as dúvidas, mas é tu ter certeza que tu vai conseguir o que tu deseja. Se seu desejo é ser mentor, você vai lá e você vai confiar que você vai ser. E você, no percurso, no teu trajeto, Deus, Ele vai te usar para isso. Você vai receber as inspirações, as instruções dele, ele vai te direcionar. Então, na tua vida hoje, o que você tem que fazer? É isso aí, parabéns, é isso mesmo. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que focar no que você quer e não no que os outros falam pra você. Quando eu já vivi muito minha vida baseado no que os outros acham. O que tu acha que eu devo fazer? Não, essa decisão aqui pra minha vida, o que tu acha? Será que eu vou assim? Será que eu termino esse relacionamento? Será que eu faço? Eu era uma pessoa assim. Só que, o que aconteceu? Eu vivi uma confusão tremenda na minha vida. Eu não fluía na minha vida. Eu ficava depressiva por causa disso. Por quê? Porque eu não tinha controle nem do que eu. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Então, a minha vida estava na mão do vizinho, da vizinha, do fulano, do ciclano, do beltrano, e eu ficava me queixando para todo mundo. Só que isso não é uma solução para você. Não é. A solução para você é você assumir o controle da sua vida, é você entender quem você é na essência e é você externar isso, porque Deus te fez grandioso e você talvez está se vendo como gafanhoto.
Deus te criou gigante, mas você faz o que? Gigantes para você são os teus problemas hoje, teus desafios diários. Talvez hoje os seus problemas estão sendo gigantes para você e você está sendo gafanhoto. Como que você tem comportado? Como gigante ou como um gafanhoto na vida? É isso, quando você se abre à consciência que você é gigante e Deus te fez gigante, você começa a assumir o controle, porque na tua vida, se você for olhar, você só tem conforme aquilo que você vê. O que você está vendo de si mesmo? Qual é a tua autoimagem de si mesmo? Então, quando você desenvolve quem é você, a sua autoimagem, tudo vai mudar. Porque tudo parte de um princípio, que é você. Então, tudo que você acredita, você vai materializar. Por quê? Porque a tua energia está naquilo. Se eu foco em fazer vídeos aqui para você, vai vir pessoas, porque Deus manda pessoas para isso. Ou seja, pessoas vão ser transformadas, vão ser tocadas pelo que você falou, pelo que eu falei. É isso. Você precisa entender que o que você está dedicando energia hoje, está dedicando em falar mal de você, está dedicando em ter esse diálogo interno ruim sobre você, aquela voz falando para você que você não consegue, que só os outros conseguem. Não, você tem que respeitar o processo e entender que aquelas pessoas, elas tiveram um processo. Só que enquanto você, todos os dias acordar, e eu já vivi assim, todos os dias você acorda e você olha para sua vida e não é como você gostaria. Pois é, e você precisa mudar aqui, a sua consciência primeiro, você tem que se ver grande na sua mente, não importa se você tá vendo a sua casa e não é a que você gostaria de morar, mas se veja na casa que você gostaria de morar, se veja lá, porque é isso que vai mudar a sua consciência e vai se adequar à consciência de Deus que Ele te fez para ser grande. Então se veja grande, porque enquanto você se vê como um gafanhoto, você não vai crescer na vida. Por quê? Porque é isso, Ele vai te dar mais daquilo. Que nem as pessoas falam, eu oro muito, eu suplico para Deus, meu Deus do céu. E não é isso, você, nas suas orações, você deve o quê? Você deve agradecer pela sua casa, pelo seu carro que você deseja, ou aquela viagem que você deseja, pelos seus sonhos que você deseja, ou para aquele problema já resolvido que você deseja, já veja a situação resolvida. É assim que se ora, e não é suplicando, porque Ele vai te dar mais do mesmo. A gente é energia. Então é isso, você precisa entender isso. Você entendendo isso, a sua vida já vai mudar muito. Por quê? Porque é isso, quando você muda a sua consciência, você muda a sua vida. Você muda a sua percepção de mundo. Uma vez eu tinha uma consciência do quê? De julgar as pessoas. Aquele fulano ali, ele te traiu, foi por causa disso. Ele é isso e aquilo. E fica julgando as pessoas. Mas aí eu entendi uma coisa, a gente não deve julgar o outro, porque senão a gente vai ser julgado da mesma forma. Então acabou aí meu julgamento. Então a partir de hoje eu olho com o olhar do observador. Você tem que começar a olhar para sua vida hoje com o olhar do observador. Se está num problema, você não vai conseguir resolver o problema olhando para ele. Você sai da cena e você observa. Como você pode resolver isso? O que você faria? É isso, você precisa ser observador e não estar em meio ao problema. Você precisa, na sua mente, você tem soluções infinitas para os seus desafios diários. Mas você muitas vezes só vê o problema. Muitas vezes você acha que sua vida tá ruim, mas por quê? Porque você só vê aquilo. Mas você sai e vê que tem muitas pessoas na cama de hospital hoje que dariam a vida, que dariam muito dinheiro, mas o dinheiro, nesses casos, ele não vai trazer a saúde que a pessoa precisa. Então é isso, você precisa dar valor à sua vida, ao seu tempo. O que você tem feito com o tempo da sua vida, que é precioso? O que você tem dedicado? Qual é o seu propósito de vida? Ou seja, quando eu falo de propósito, é primeiro você entender quem você é. Se você sabe que você é filho amado de Deus, que você já é um gigante na vida, e você precisa se ver assim e se sentir assim, é isso que vai te levar para o próximo nível de vida. Enquanto você se vê pobre, fracassado, é isso que você vai ser, porque você já tem o poder de Deus. Deus, Ele te deu pernas, Ele te deu o braço, te deu saúde, para quê? Para que tu vá e faça o que tu pode fazer. Ele faz as coisas impossíveis, o como Ele que faz. Agora as coisas que tu, humano, pode fazer, tu vai fazer, porque Ele já te deu. Então é isso. O que hoje diferencia uma pessoa de bem-sucedida e fracassada é o que? A coragem. E a coragem vem de acreditar em si mesmo e de saber quem você é.
E agora você precisa definir o propósito. E por que o propósito é tão importante? Porque sem propósito, você não consegue seguir em frente. Por quê? Por causa que você tem que ter algo que te mova, os teus objetivos. Não adianta só você, eu quero carro, eu quero isso, quero aquilo, prosperidade. Tá, mas além disso, o que mais é importante para você? Muitas pessoas vão dizer, é importante para mim deixar um legado, porque aqui eu quero que você saiba o propósito. É você, digamos, eu quero impactar 1000 pessoas, eu quero escrever meu livro, eu quero ajudar as pessoas, X número de pessoas. Com o que eu vou ajudar essas pessoas? É isso que você tem que ter em mente, porque é isso que vai te mover. É muito além do teu ego, das coisas, para desfrutar, mas o que te faz feliz é muito mais do que o dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que tu faz com amor, com carinho e com gratidão. O dinheiro vai vir para você, porque tudo que você planta, você colhe. Isso é uma lei de Deus. Então, você tem que ter isso claro na sua mente. Qual é o seu propósito? Deus ama propósito. E é isso. E Deus, Ele vai te ajudar. É isso, você não tem como... Por que Deus não coloca aqui na minha live 100 pessoas? Porque eu tô no processo. Ou seja, enquanto você não começar o seu processo, você não vai crescer. Por quê? Porque você não começa. Que nem todo dia você acorda e você fala, meu Deus, tu olha pra tua vida. Eu já fui assim. E aí tu olha pra tua vida e fala o quê? Essa vida que eu queria aquela outra. E daí tu começa a se vitimizar, se achar o coitadinho, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? E todo dia assim. Só que você não vê, você fica no automático, porque você não analisou a sua vida. E aí tua vida não muda e tu só reclama e não faz nada de diferente pra mudar. E aí que tá. Você tem que começar, amanhã você acorde e olhe pra sua vida e faça coisas diferentes. Escreva hoje quem você é. Tenha consciência disso e qual é o seu propósito. Porque todos aqui na Terra estão ajudando pessoas, seja os médicos que estão fazendo cirurgia, seja de qualquer forma tu está ajudando as pessoas. Isso é um propósito. E quando você tem claro isso vai te manter no foco. Você precisa ter um foco, você precisa ter uma missão, você precisa disso. E o processo é a tua jornada, é a tua história, tu está escrevendo a tua história todos os dias. Ou seja, se todo dia tu acorda e olha pra tua vida e não é o que tu gostaria, porque tu não criou uma consciência próspera de ver ela como você gostaria, sempre temos que começar de baixo, senão não funciona, né? Assim, não é questão de baixo, mas é escrevendo a tua história. Ou seja, digamos assim, eu tô aqui fazendo essa live, é um início, estou impactando vidas. E não se ligue ao número, porque olha só, quanto que vale uma vida? Tem tantas pessoas aí hoje, se tu não abre a boca, o pouco que tu sabe, porque tu não vai atingir aquelas uau, esse que é o segredo. Tu não vai atingir 200, 300 pessoas, mas tu atingindo uma pessoa, uau, já foi incrível, quanto que vale uma vida? Se uma vida é transformada, pode impactar quantas vidas? Tu não sabe o número dos frutos que aquela pessoa vai gerar. Então, não se limite ao que as pessoas creem assim, não, tô fazendo uma live, não veio ninguém na minha live, aí ela fica o quê? Frustrada, e ela desiste do quê? Do processo. Você tem que entender que é o processo, e tu tem que amar o processo, porque é no processo que você vai sendo lapidado, você tem que entender isso, que nem um diamante ou um ouro. Esse anel aqui foi feito, ele só ganhou mais valor, por quê? Por causa que ele foi trabalhado, ele foi feito, mas ele era lá uma pedra de ouro. Entendeu? Um pedaço de ouro. E ele foi lapidado, ele ganhou valor. E assim é você. Você tem que suportar ser lapidado. É isso que você tem que entender, que os resultados vão vir no processo. Imagine só, você faz uma live hoje e você transborda na vida das pessoas. Você faz 2.000, 3.000, 10.000 lives e você vai se tornar ótimo, excelente naquilo que você faz. Então é isso, você tem que fazer até dar certo. Só que as pessoas começam e param. Por quê? Porque elas não acreditam nelas e elas perdem isso e dão lugar à dúvida e a vida delas não muda. Mas por que isso acontece? Por causa das crenças. Aí que entra. Quando tu começa a criar uma nova crença e acreditar em você, você muda de vida. Então é isso que você tem que entender. Você tem que criar uma nova crença para você mudar o seu estado.
mental. Enquanto você acredita na crença que é difícil, aí que tá também a questão do processo. Se você acredita que é difícil mudar, não, para você não dar certo, você tem que mudar a crença. A crença é o que você acredita, porque senão você não vai mudar seu estado. Tem muitas crenças que colocaram em nós. Uma palavra de autoestima sempre é bem-vinda. E salva vidas, eu acredito, fico grato pelas suas palavras. Muito obrigada. É isso, edifica vidas e dá insights novos para você, porque cada pessoa vai fazer sentido. Cada palavra que sai da nossa boca são pérolas para quem pega e aplica. É isso, sua vida muda quando você aplica o que eu estou falando aqui. A sua vida não muda de assistir muitas lives, mas muda de tu ter consciência, de tu parar e analisar a tua vida, de você fazer algo diferente. É isso que muda a sua vida. E quando eu falo de deixar sua marca na Terra, é exatamente isso. É você mudar a sua consciência, a sua forma de ver o mundo, as suas atitudes. É você ter um propósito, porque sem propósito você vai parar no meio do caminho e você não vai deixar um legado, você não vai deixar nada para as pessoas. Que nem esse livro aqui, ó. Eu ajudei a fazer, foi um processo onde eu tive que aprender a fazer a capa, eu tive que aprender a fazer tudo nele. Foi um processo, eu ajudei a escrever também, foi um processo. Então você tem que entender que isso aqui não nasceu do dia para noite, foram vários erros, acertos, mas por quê? Você tem que ter essas duas palavras na sua mente, que é o quê? Que é persistência e paciência. Seja paciente e persistente, porque assim você vai vencer e nunca desista dos seus sonhos. Por quê? Porque se você acredita, você vai conquistar. Basta você ter metas para isso e mudar suas crenças, a sua programação. E eu mudei a minha programação para estar aqui hoje nessa live, fazendo tudo que eu estou fazendo, de projetos também, e atendendo pessoas hoje, impactando vidas. Por quê? Porque eu mudei a minha programação mental. Senão isso não seria possível. Eu estaria no casulo lá, me vitimizando, achando a coitadinha que o meu problema não tinha solução. Mas tudo tem solução quando tu aceita a mudança, quando você quer mudar ardentemente, porque é um desejo ardente que você tem que ter, um desejo de mudança. Tu ama aquilo que tu faz e tu quer externar pro mundo aquilo que tu faz. É isso, você tem que ter esse desejo ardente, porque é isso que vai fazer com que você mude a sua mentalidade. Porque é isso, você tem que saber que vai ter um processo, que tem ferramentas para isso e tem um processo. E se você hoje realmente quer começar a deixar essa tua marca na Terra, venha comigo nesse movimento que estou fazendo, me chama no privado para uma entrevista sem custo inicial, tá? Que aí vai te alavancar mais nesse sentido aí, para te transformar a sua vida e impactar outras vidas, tá? Uma excelente tarde para você e até a próxima live.